Meus amados e queridos irmãos, eu vos quero cumprimentar com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero deixar aqui hoje uma palavra de ensinamento sobre o nosso Evangelho, sobre que Paulo pregava, porque Paulo foi um dos apóstolos que mais sofreu perseguições, açoites, e o apóstolo Paulo, ele sempre fez defesa contra o nosso Evangelho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Existe uma parte do Evangelho de Paulo onde ele faz um comentário na Bíblia para nós que diz o seguinte: ele fala assim: irmãos, quero que saibais, olha bem, que as coisas anteriores, contribuíram, as coisas anteriores, quer dizer, que ele passou, contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Então, tudo o que aconteceu antes com ele, que se alguém ousasse questionar as sucessivas prisões que ele havia sofrido, ou que alguém viesse a lamentar a vida tão sofrida do apóstolo, o que ele diz para nós, o que ele fala para nós? Ele fala que ele encara as suas prisões como em benefício do Evangelho. Muitas das vezes nós não queremos evangelizar, não queremos fazer nada, mas ao estar preso, ele teve oportunidade de ali na prisão de pregar, porque ele conhecia ali a guarda pretoriana, ele sabia porque ele foi um dos comandantes, capitões do exército, ele era o cabeça, ele estava ali, e assim ele pôde estar contribuindo para o progresso do Evangelho. Então, o Evangelho não dependia da libertação do apóstolo. Muitas das vezes a gente fala, puxa vida, uma chuvinha atrapalha para sair de casa, pregar, para falar do Evangelho. E a gente fica preso, muitas das vezes, até atrás de um celular, um computador, né? E não fazemos aquilo que Deus deseja que nós façamos. Mas Paulo, ele esteve preso lá na cadeia. E ele estando preso na cadeia, mesmo assim, ele teve progresso. Ele teve progresso porque ele pregava o Evangelho. Ele não dependia da liberdade. A palavra de Deus faria tudo aquilo para que foi destinada. Estivesse Paulo preso ou estivesse ele em liberdade, nós precisamos ter maturidade. Nós precisamos ter maturidade para entender que muitas das vezes o nosso sofrimento, ele serve para benefício dos outros. Porque quem está olhando para nós que estamos sofrendo, estamos servindo, os outros, através de nosso sofrimento, vai levar vida, vai servir de benefício, né? Geralmente, quando sofremos, a tendência é ficar ressentido. Mas o que Paulo fez? Paulo, através do sofrimento dele, pensa que ele ficava triste? Não, ele se alegrava ao ver que suas prisões servem para dar
ânimo às outras pessoas que estão enfrentando o mesmo tipo de desafio. Que o desafio de Paulo eram muitos. Não era fácil Paulo estar pregando o evangelho, sofrendo perseguições. Diz a palavra que a verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e outros pregam a Cristo por amor. Mas que importa? Que importa? Contanto que Cristo seja anunciado. Então, Paulo se alegrava nessas coisas. Mesmo aqueles que estavam trabalhando para competir, mas ele estava pregando a Cristo, estava falando de Cristo, e ele se alegrava disso, não é verdade? Então, os apóstolos contrastam dois grupos de pregadores do Evangelho. Alguns ali, o que eles faziam? Pregavam a Cristo por inveja, até mesmo por disputa. Uns anunciavam a Cristo por partidarismo e outros com sinceridade dos seus corações, passando a acrescentar aflições às minhas prisões. Então parece que as prisões de Paulo eram consideradas por alguns como um progresso do Evangelho e ainda como indício da desaprovação divina para com o ministério do apóstolo do gentil. Esse mal intencionados pregadores tentavam tornar a vida do apóstolo ainda mais e mais sofrida. Como se não bastasse a dor que ele estava de estar ali na prisão, porque você pensa que uma prisão é fácil, ela não é. É um calabouço, lugar frio, porque aquele tempo lá, as prisões, ali você não podia, nem janelas às vezes tinham, dependendo do lugar da prisão, era sombrio, era frio, né? Você vê parede de um lado e do outro, ficar isolado numa cela. Então, as prisões de Paulo eram consideradas por alguns como entrave ao progresso do Evangelho, que estava atrapalhando, achava que estava atrapalhando, mas não. Paulo estava pregando o ministério para o gentil, né? Esse mal intencionado pregador tentava tornar a vida de Paulo uma grande confusão. Tentava fazer ele sofrer. Eles tinham dores ali de suportar os olhares das pessoas, as palavras que eles tinham desaprovando o que ele estava falando do amor de Cristo. Aleluia. Outros pregam a Cristo por boa vontade. Outros pregam a Cristo por amor, sabendo que fui incumbido da defesa do Evangelho. Esses pregam o Evangelho sem qualquer tipo de competição, com o apóstolo, pregam por amor, conscientes que o ministério de Paulo incluía prisões e perseguições. Amados irmãos, o importante na nossa vida é que Cristo seja anunciado. Não importa a maneira que ele seja anunciado, ou com fingimento, ou com
convicção. Nisto, Paulo diz que tem se alegrado. Eu me alegro. Se me alegrarei ainda mais. Paulo não se alegraria se uma mensagem corrompida de Cristo estivesse sendo pregada. Mas se a mensagem era ortodoxa, apenas a motivação era enganosa. Então ele se alegraria e deixaria com Deus o julgamento das intenções do coração. Então, se ele estava pregando por disputa ou sem amor, isso não importava. O que importava é que eles não estavam pregando errado, mas depois Deus ia ter com eles. Que tipo de motivação nos tem nos movido? Sendo servo, sendo cristão. Como nós trabalhamos? Será que nós temos trabalhado com boa vontade? Será que é por amor que nós temos feito? Ou será que é por inveja? Ou será que é por disputa ou partidarismo? Como nós estamos? Será que nós estamos fazendo sinceramente o Evangelho? Será que nós temos falado sendo sincero em nossas igrejas? Que lado que eu estou? Que lado que você está? Como nós estaremos naquele dia? Naquele dia, quando a Bíblia fala daquele dia, você sabe quando aquele dia? Então todas as motivações do nosso coração serão expostas diante da luz e do sol da justiça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em nada serei confundido, diz Paulo. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Pensa bem você morrer por amor de Cristo. Porque até mesmo Paulo achava que se ele fosse morrer, ele estava ganhando. Paulo, ele tem certeza que a sua vida sempre será usada para a glória de Deus. Isso é importante. Seja permanecendo vivo, ou seja permanecendo morto, condenado na morte ali, se viver será para glorificar a Deus. E se morrer, também será para glorificar a Deus. Com a sua fidelidade frente ao desafio capital e martírio. Porque muitos apóstolos foram martiriados, muitos apóstolos foram condenados. Mas sempre que isso acontece, nós sabemos que Cristo será sempre glorificado. O apóstolo falou: eu em nada confundido. Essa verdade estão intrinsecamente ligada. Se eu viver, o tal torna como Cristo seja sempre glorificado. Então nunca serei envergonhado. O sucesso da vida, qualquer ser humano, está em viver para a glória de Deus. As nossas confusões, vergonhas resultam tanto em vivermos para nós mesmos, ou sempre seja a nossa fidelidade priorizadas em detrimento à glória de Deus. A vergonha nos cobre o rosto. Embora vivia para a glória de Deus, Paulo não descartava a morte como fim inevitável de sua fidelidade. Por que eu digo isso? Porque Paulo, ele sabia que ia acontecer com ele.
Ele sabia tudo que ia passar, porque ele tinha o Espírito de Deus que revelava para ele. Quando você tem amor em Deus, você sabe. Quando está perto, está chegando o dia, você sabe. Então, sabia a sua fidelidade ao Senhor, mais cedo ou mais tarde poderia lhe custar a vida. Mas que importa? Vivendo para a glória de Deus, sua morte redundaria em glória a Ele. Porque muitas das vezes diz a palavra de Deus para nós: se morrer é viver, você está ganhando. A carne morre, mas o espírito vive. Então, fique com essas palavras, com esse ensinamento. Busque ensinar. Tem muitas pessoas aí no mundo precisando de uma palavra. De uma palavra que possa acertar o alvo. Os missionários, eles estão lutando muito aí fora para ganhar alma, sendo perseguido. No dia de hoje, em muitos lugares, em muitos países, está sendo pior que aquele tempo de Cristo. Que eles estão matando, estão queimando, jogando na cova, estão perseguindo. Eles não aceitam esse evangelho. Eles não querem esse evangelho. E eles querem que eles neguem a Cristo, mas eles não negam e acabam sendo mortos. E tem muitos dos nossos que estão lá pregando, escondido, não pode carregar a Bíblia, mas estão fazendo a missão. O importante é ganhar alguns para Cristo. Nem que morrerem, mas sabe que morrer é ganho, como Paulo disse. Fica com essa palavra, Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero estar deixando aqui esta palavra para você meditar nela, porque o Evangelho é o que vai nos levar para o céu. Se nós cumprirmos, obedecermos, não ter disputa, partidarismo entre nós, nós sabemos que tudo que nós fizer não seja por vanglória, seja por humildade, reconhecendo a nossa insignificância perante Cristo, o quanto Cristo é importante para a nossa salvação. Nós temos que buscar a Jesus Cristo, buscar o reino de Deus, mesmo se algum parente se afastar, não vier mais na tua casa, não importa, isso não importa, porque a palavra de Deus, ela é eficaz, é a palavra que vem nos limpar. Aqueles que desprezar você em prol do Evangelho, que rejeitar e não quiser, conforme diz os apóstolos, limpar, Jesus falando para os apóstolos, né? Limpai os vossos pés, aquele que não vos receber, limpai os vossos pés, chacoalhai as vossas vestes, os pó, né? Então aí é Deus que vai ter com eles, mas a nossa obrigação de pregar a palavra nós estamos fazendo. Nós temos uma igreja lá no Kennedy 2, no Jardim Kennedy, na Rua Biotita, e nós estamos convidando. A igreja está uma igreja maravilhosa, uma igreja bonita ali. Ali foi colocado cadeiras novas, foi reformado os banheiros, foi feito um serviço ali maravilhoso. Nova pintura, concretaram o fundo. Está uma maravilha. E nós estamos convidando você que quer ter uma vida transformada, você que afastou do caminho do Senhor por algum motivo, eu peço a você para ir lá estar conosco. Nós não queremos tirar ninguém de nenhuma igreja, mas você que não está congregando, você que está afastado dos caminhos do Senhor, se você deseja retornar ao convívio, nós estamos ali de braços abertos e nós te convidamos
para estar conosco ali. Nós temos um grupo de jovens, tem vários irmãos ali humildes. Você vai gostar, chega lá, vai lá fazer uma visita para nós. Você vai ver que existe uma unção poderosa do Espírito Santo no nosso meio. Tá bem? Aqui está feito o convite, irmão. Vão lá ouvir uma palavra. Hoje é dia de ensinamento. Vai ter uma palavra gloriosa, uma palavra santa lá. E você vai receber em nome de Jesus. Não fica afastado da igreja, não. Você que muitas das vezes não está se afastando. Nós sabemos que diz a palavra que no final dos tempos o amor de muito esfriaria. Não deixe isso acontecer, não. Em nome de Jesus eu te peço, tá bem? Fique com Deus, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu glorifico a Deus por todas as coisas, em nome de Jesus. Obrigado, meu Senhor, por tudo. Eu te agradeço. Eu sou grato ao meu Senhor Jesus por tudo que tem feito por nós. Obrigado, meu Senhor. Eu agradeço a cada um de vocês, tá? Deus abençoe. Fique com essa palavra no seu coração. Deus te abençoe. Meu nome é José Ricardo Rosa. Eu sou teu irmão na fé. E eu quero te abraçar quando você for lá. Um abraço, não um abraço fingido, porque muitos, quando te abraçam, você vê que o abraço é fingido, que o amor é fingido, sem ter amor fingido. Nós queremos te abraçar verdadeiramente, o abraço que Cristo vai dar. Amém? Que o grande amor de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo permaneça entre vós, não só agora, mas para todo sempre. Amém. E que Deus seja louvado.